Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Estou te convidando para começar a conhecer a filosofia contemporânea, filosofia do século XIX, que vai servir de base para tudo que a gente conhece no século XX e agora no século XXI. Estamos entrando agora na última fase da filosofia. Depois de termos passado pelos clássicos, medievais e modernos, agora a gente começa a conhecer a filosofia contemporânea. Que a primeira aula desse novo bloco, a gente vai conhecer o idealismo alemão, a partir das bases que foram sendo construídas no idealismo alemão, e aí com seu auge, com George Friedrich Hegel. Hegel se torna o grande pensador do idealismo alemão. Eu te convido a conhecer essas bases que foram sendo criadas no início do século XIX. Quer conhecer? Bora filosofar. Na aula de hoje, a gente vai compreender o primeiro grande movimento que aparece na Europa, na filosofia do século XIX, que é o idealismo. Eu costumo dizer que o idealismo, gente, é uma corrente filosófica que está entre o iluminismo e o romantismo. E é importante você entender essas duas correntes antes da gente começar a compreender o idealismo em si. Romantismo e iluminismo são dois movimentos antagônicos, de certo modo. Por quê? Porque o iluminismo trouxe para o homem o despertar da razão. O iluminismo nos fez pensar tudo a partir da razão. O homem se descobre racional pelas luzes do século XVIII. O romantismo é entender o homem além da razão. É compreender que o homem não é só razão. É compreender que o homem é dotado de um aspecto subjetivo. É entender que o homem é dotado de vontade, de liberdade, de tédio, de alegria. E esses elementos, eles estão além da razão. Porque o idealismo, ele vai buscar a razão do iluminismo e ele vai buscar a subjetividade do romantismo. É importante você entender isso. O idealismo, ele vai valorizar o sujeito. Numa relação sujeito-objeto, o mais importante é o sujeito. Esse sujeito é dotado de razão, iluminismo. E essa razão ajuda o sujeito a compreender a realidade. Só que esse sujeito também ele é subjetivo. A compreensão que eu tenho da realidade não é a mesma compreensão que o outro tem dessa mesma realidade. Então, o que é a realidade para o idealismo? A realidade é aquilo que o sujeito compreende dela. A realidade ela se torna quase que uma pessoa, em Hegel, ela se torna concreta à medida que o sujeito compreende essa realidade. Então, esse movimento que está vindo para a Alemanha no século XVIII e que ganha força no século XIX é o meio termo entre o romantismo, entre a subjetividade do romantismo e a racionalidade do iluminismo. Tá? O cara mais importante desse movimento é George Friedrich Hegel. Só que Hegel, ele acaba sendo o terceiro de uma sequência. É importante você entender que o idealismo está no meio do caminho entre os dois extremos. A racionalidade instrumental do iluminismo e a subjetividade alienante do romantismo, vamos chamar assim. Ele se põe no meio. Ele busca a razão e ele busca a subjetividade e passa a entender que o que é real, o que é concreto, o que existe. Existe aquilo que eu percebo. A realidade é resultado da minha compreensão. A realidade é resultado da minha percepção. A história se explica no idealismo pela compreensão que se dá da história. A realidade histórica, o homem é resultado de seu tempo, vai dizer Hegel. A compreensão da realidade é resultado do quê? Da maneira que o sujeito enxerga essa realidade. E tendo entendido, então, essa introdução de idealismo, compreendendo que a história se dá à medida que o homem compreende, então as coisas só existem pela consciência do homem, três pensadores vão nos ajudar a compreender esse idealismo. Óbvio, o mais importante, que a gente vai ver na próxima aula, é Hegel. Só que para a gente compreender Hegel, a gente, no primeiro momento, Johann Gottlieb Fichte. O Fichte, ele nasce no século XVIII
morre no início do século XIX. Então, ele é o primeiro dos idealistas, ele que está, junto com Kant, trazendo a filosofia para a Alemanha. É ele que está, é amigo do Kant, trocou muito texto com Kant, e é ele que está entendendo o que é o idealismo. E ele parte, gente, da ideia de que o eu é o princípio da consciência. Veja como Kant está presente nessa ideia do Fichte. O princípio de todo conhecimento é o homem, não é a metafísica. O que existe? O que existe? O que vai existir é aquilo que a minha consciência entendeu que existe. Se a minha consciência nega, se a minha consciência não conhece, se a minha consciência não percebeu, aquilo simplesmente não existe. É o homem que cria toda a realidade. Para Fichte, na verdade, a razão, ela criou em nós uma dependência muito grande de outras coisas. A razão é importante. Mas onde está a importância da razão para Fichte? Na ideia da consciência. O que ele está entendendo? Ele está entendendo que, à medida que eu tomo consciência das coisas, as coisas existem. Só que pensem, por exemplo, aquilo que eu tenho consciência existe para mim. Se torna concreto para mim. Mas talvez para outra pessoa aquilo não se torne concreto, porque a consciência dela não alcançou. Daí a crítica a essa razão extremada. Porque essa razão iluminista, essa razão radical iluminista, fez com que a gente entendesse que a razão explicasse tudo. Não. A razão não explica tudo. As coisas, elas existem à medida que a nossa consciência assimila as coisas. Então, mais uma vez, a gente percebe um distanciamento da filosofia em relação ao iluminismo. Desculpa, à metafísica. Além disso, ele vai criticar muito o avanço da ciência na sociedade. Porque essa ciência, segundo Fichte, aliás, os três idealistas pensam dessa forma, essa ciência, ela acabou trazendo uma relação muito objetiva para as coisas. A razão, ela trouxe, desculpa, a ciência trouxe uma razão direta, clara e objetiva para as coisas. A ciência, na visão do Fichte e dos idealistas, tirou o quê? Tirou a subjetividade do sujeito. Ora, se a ciência prova que isso aqui é preto, não existe relação subjetiva. É preto e pronto. O que ele está criticando da ciência, essa ciência que começou lá no século XVI e que agora, com o positivismo, vai ganhar um outro ar. É claro que o Fichte está antes do positivismo, mas as bases já estão sendo criadas. Essa ciência, ela trouxe verdades absolutas. Ela trouxe verdades objetivas. Essa razão extremada tirou a subjetividade do sujeito. Logo, o sujeito perdeu a capacidade de criar a sua própria realidade. E o idealismo parte de qual princípio? Dentro de uma relação do sujeito com o objeto, o sujeito é o mais importante. E a subjetividade deve ser respeitada. A subjetividade deve ser levada em consideração no processo de conhecimento. Às vezes a gente brinca assim, nossa, fulano de tal vive uma realidade paralela. Aquelas pessoas que têm uma imaginação fértil, uma realidade paralela, para elas aquilo é real. Para elas aquilo é concreto. Outro dia eu estava deitado no meu quarto, minha esposa chegou e falou, amor, estava pensando, minha esposa ela é muito subjetiva, para não falar outra palavra. Amor, estava pensando aqui. Eu decidi que o ano que vem a gente vai para Roma. Eu olhei para a cara dela. Falei, quê? Eu estava pensando. Acho que a Alemanha não, acho que Roma é mais bonito. E ela foi falando para mim da viagem para Roma
de uma certeza tão concreta que eu falei, caramba, ô Eric, você está esquecendo só de uma coisa. A gente não tem dinheiro para viajar. Aí ela fez uma cara de triste, virou para mim e falou, olha você estragando a minha realidade. Ela entendeu os idealistas na Alemanha. Porque a consciência dela gerou uma realidade. E vim eu com a ciência, com esse racionalismo extremado, e acabei com aquela realidade. Tem um episódio no Chaves que é muito hegeliano. Tem um episódio que eles vão para Acapulco. Então a Chiquinha entra na casa de seu Madruga, comemorando, já mandando fazer as malas, dizendo da alegria de ir para Acapulco. E aí o seu Madruga falou assim: não, tudo bem, Chiquinha, mas como que nós vamos para Acapulco? Ela fala: não, eu comprei um bilhete de loteria que vai correr hoje. E o primeiro prêmio é uma viagem para Acapulco. O sorteio nem tinha acontecido ainda. Mas ela já estava vendo na consciência dela uma realidade que ela havia criado. O que o idealista defende? Defende que o eu cria sua própria consciência. E nisso eles vão lá no romantismo para trazer essa ideia. Só que eles não são alienados. Entendam que o Fichte, ele não está criticando a razão. A razão é importante, porque é nela que habita a consciência. Ele está criticando a razão extremada, aquela que busca explicar tudo. Olha que interessante. A realidade é aquilo que o homem cria em sua cabeça como representação do mundo. Gente, o abstrato se torna real. O homem cria uma realidade a partir de suas representações. Há idealistas que chegam a negar a materialidade do mundo. O mundo é uma grande representação de tudo que a gente cria. E depois, quando os românticos aparecerem, Schopenhauer, por exemplo, ele vai trazer de volta essa ideia. O que eu conheço? Eu conheço aquilo que eu tenho uma representação para aquilo. As coisas nada mais são do que representação que nós damos a elas. A única certeza é daquilo que o homem percebe em sua consciência por meio da ideia. O que existe? Existe aquilo que o homem percebe. O que o homem não percebe simplesmente não existe. E mesmo por meio da ideia. Por exemplo, eu acredito em Deus. Deus existe. Numa perspectiva idealista, Deus existe porque em algum momento de minha vida eu tomei consciência de Deus. Eu criei uma realidade a partir de Deus. A minha vida ela se constrói a partir dessa realidade de Deus. Portanto, para mim, Deus existe. Só que, numa perspectiva idealista, eu não posso falar Deus existe e pronto. Porque para quem está assistindo a aula, talvez não exista. Porque a sua consciência não captou essa ideia. Sua consciência não tornou material essa ideia. Então, tem que definir que, para mim, Deus existe. E a partir dessa compreensão da ideia de Deus, Deus se faz concreto. A partir de uma ideia que a minha consciência criou, Deus se faz concreto. E aí, nesse momento, a realidade ela deixa de ser subjetiva. A realidade passa a ser objetiva. E olha que interessante. A realidade objetiva é somente produto da consciência do homem. Ela não existe por ela mesma. Então, voltando ao exemplo de Deus. Deus não existe por ele mesmo para o idealista. Deus é resultado da minha consciência dele. Fichte, por exemplo, nos ajuda a compreender a questão do belo, a beleza em si. O que é o belo? O belo é aquilo que a minha consciência capta do belo. O belo ele não é belo em si. O belo nada mais é do que resultado da compreensão do belo que se faz dele. E aí ele fecha dizendo o quê? Tudo aquilo que é externo é um não eu. Ou seja,
Pode existir ou pode não existir. Então, o que existe de fato? Existe aquilo que sou eu, ou seja, aquilo que a minha consciência produziu. Aquilo que não é da minha consciência, Fichte não está dizendo que não existe. Ele está falando, pode existir ou não. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Vai muito do quê? Vai muito da capacidade que o ser tem de captar aquele objeto em sua consciência. Então, entendam, para o idealismo alemão, a consciência é um estágio importantíssimo da compreensão. Porque a consciência ela vai tornar aquilo que é abstrato concreto. A consciência vai permitir a compreensão da realidade. E ao compreender a realidade, nós compreendemos o todo. A partir da minha consciência. Então, a um ateu, por exemplo, ele não vai ter a mesma vida que eu. Porque a consciência dele não construiu essa realidade. A consciência dele não formou essa realidade. As coisas elas existem à medida que nós as percebemos. O Schelling é discípulo do Fichte. Ele está entre o Fichte e o Hegel. Ele vai buscar algumas coisas do Fichte e ele vai dar outras coisas para o Hegel. Eu digo que a aula de Hegel é muito difícil de ser entendida porque vocês que estão no cursinho aí, ó, provavelmente nos cursinhos que vocês fizeram antes, vocês não tiveram esses dois caras antes. Então é muito difícil entender Hegel. É importante ter a base para a gente compreender o todo. Então vamos lá. O que a gente aprendeu com Fichte? É a consciência que constrói a realidade. O eu constrói a realidade e ela se torna concreta. À medida que eu percebo, é subjetiva. A realidade sai do subjetivo e torna-se concreto. Torna-se objetiva. Tá? A realidade mística que eu vivo a partir da minha fé compõe a minha consciência. E ela se tornou concreta. Porque a minha vida ela gira em torno dos valores cristãos. Há um outro, outros valores. Há outro, outros valores. Então você tem que valorizar o quê? A subjetividade do sujeito. Quando aparece Friedrich... Barulho estranho. Quando aparece o Friedrich Schelling, ele vai dar um passo em relação ao Fichte. Ele vai dizer o seguinte: existe sim um idealismo, só que esse idealismo ele é transcendental. Ele transcende. O Fichte, ele trabalha um idealismo mais real, mais imanente. O Schelling vai entender um idealismo transcendente. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante o raciocínio dele. Eu sou uma realidade. Eu, Gigi, sou uma realidade. O outro é uma outra realidade. O outro é uma outra realidade. O outro é uma outra realidade. Então, existem vários eus. Logo, existem várias realidades. É imanente. Fichte. Só que pro Schelling, tem que haver uma realidade superior que governa todas as outras. Que pode ser Deus. Que pode ser a inteligência. Que pode ser um espírito absoluto. Mas o fato é que se não tiver alguém para colocar todos esses eus em ordem, nós vamos ver uma realidade desordenada. Entenderam? Então, eu vivo uma realidade religiosa. O outro vive uma outra realidade, agnóstica. O outro vive uma outra realidade, ateísta. O outro vive uma outra realidade, animista. Essas realidades, elas vão em algum momento entrar numa bagunça. Então, tem que existir um espírito superior para colocar esses eus em ordem. E esse espírito superior, ele não é imanente, como Fichte disse. Ele é transcendente. Para ele, Schelling, essa realidade, ela ultrapassa o mundo dos sentidos e mostra a capacidade do sujeito de perceber o mundo a partir daquilo que ele percebe.
O grande problema é que vai existir muitos eus. Porque cada um vai construir seu pensamento. Cada um vai construir a sua realidade. Cada um vai construir o seu subjetivo. E de cada subjetivo vai surgir um objetivo. O que o Schelling está entendendo? Ele está entendendo, olha, beleza. Pode cada indivíduo construir sua realidade a partir da sua compreensão, a partir da sua consciência. Mas deve haver um princípio único. E percebam que eu coloquei Deus com D minúsculo e entre aspas, para a gente não pensar no Deus teológico, mas deve haver algum ser transcendente que faz o quê? Coloca esses eus todos em ordem. Que, de alguma maneira, por meio de uma inteligência superior, por meio de uma compreensão superior, ordena toda a sociedade. Schelling vai entender o seguinte: tem que existir, porque senão nós vamos entrar em caos. Se não houver uma ideia superior, um espírito superior, uma consciência superior, aquilo que ele chama de eu superior, a realidade ela não se concretiza. Esse eu superior, ele coloca tudo em ordem. Ele define uma lógica para as coisas. E ele atribui ao homem a razão. Essa realidade transcendental que o Friedrich Schelling está dizendo, coloca a nossa sociedade em ordem, nos ordena e nos dá uma razão capaz de compreender a realidade. Quando Hegel, que vai ser o assunto da próxima aula, aparecer, o Hegel vai falar, cara, é verdade o que esse cara está dizendo. Existe um espírito absoluto que coloca tudo em ordem, que governa a realidade dos indivíduos. E o Hegel vai chamar esse espírito absoluto de Estado. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não, está no outro. O Hegel vai entender que o Estado é o espírito absoluto. E é Estado com E maiúsculo, a nação. Não deve haver nada acima dos indivíduos. Desculpa, não deve haver nada acima do Estado para os indivíduos. Porque o Estado é esse eu superior, esse princípio único que governa todas as coisas. Então é isso aí, pessoal. Construímos a primeira parte da aula, vimos as bases do idealismo com Fichte e com Schelling, e como que essas bases vão influenciar no pensamento de Hegel, que é a próxima aula. No próximo momento, a gente vai entender como que Hegel compreendeu tudo isso e desenvolveu a sua metodologia de conhecimento filosófico, que foi o primeiro grande movimento do século XIX. Mas isso fica para a segunda parte da aula. Espero você lá. Bora filosofar?